Fala pessoal, tudo bem? Bruno Belintani aqui do canal Dado Abissal e hoje vamos falar sobre estatística descritiva. A estatística descritiva ela ajuda a compreender e resumir dados. Podemos separá-la em dois blocos, o bloco de medidas e o bloco de gráficos. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Primeiramente, vamos analisar os tipos de dados que existem. Esses dados são separados em dados qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos, eles fornecem característica do elemento estudado. Eles podem ser separados em nominais e ordinais. Aqui no nosso exemplo, peguemos aqui os nossos pokémons. E os pokémons têm tipos de pokémon. Então temos tipos de fogo, de planta, água, terra, dragão, fantasma e muito mais. Aqui colocamos alguns tipos e eles seriam as categorias de dados qualitativos nominais, porque definem algumas características do Pokémon. Por sua vez, os dados qualitativos ordinais se referem quando a ordem importa. Tomemos como exemplo a escolaridade. Então você pode ter aqui o ensino infantil, fundamental, a graduação e até mesmo a pós-graduação. Por que esse aqui a ordem importa? Porque se refere ao número de anos estudados. Os dados quantitativos, por sua vez, referem-se a quantidades e elas podem ser separadas em discretas e contínuas. Discretas são aquelas que podemos contar. Então, aqui no nosso exemplo, uma cesta de ovos. Eu não teria meio ovo neste caso, teria um ovo inteiro. Já nos dados quantitativos contínuos, nós teríamos dinheiro, por exemplo. Eu posso ter R$ 57,20, R$ 1,57 e assim sucessivamente. Vamos começar a aprofundar um pouco sobre os dados qualitativos. Para os dados qualitativos, a ferramenta mais utilizada é a ferramenta de tabela de frequência, na qual geralmente eu tenho uma classe, a frequência absoluta e a frequência relativa. Já iremos olhar. Veja no nosso exemplo que eu tenho algumas classes de Pokémon, como tipo fogo, água, grama e terra, sendo como frequência absoluta o número 10, 20, 10, 5, totalizando então 45. A frequência relativa nada mais é do que pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Neste caso, 10 sobre 45 daria 22%. Para a água, 20 sobre 45 seria 44, então grama seria 22. Para o grama, 10 sobre 45, 22, 5 sobre 45, 12. Esses dados estão arredondados, mas na sua totalidade teríamos aqui 100% somados. A frequência absoluta acumulada se refere a você somar os dados de uma forma cumulativa. O que isso quer dizer? Que o primeiro item que eu tenho, a frequência absoluta é 10. O segundo item, que é a água, seria 10 mais 20 e assim sucessivamente. E para a frequência relativa acumulada, nada mais é do que o percentual da frequência absoluta acumulada sobre o valor total, que é 45, saindo de 22 para 66, 88 e 100%. Nossos dados quantitativos podemos separá-los em três categorias de análise: medidas de tendência central, as medidas de dispersão e também alguns gráficos que nos ajudam a analisar. As medidas de tendência central procuram encontrar o centro dos nossos elementos. As medidas de dispersão nos ajudam a entender a variabilidade dos nossos dados, ou seja, como é que eles variam. E os gráficos nos ajudam a interpretar de uma forma visual o que está acontecendo com os nossos dados. Vamos começar pelas medidas de tendência central. Uma das mais famosas e principais é a média. E a média nada mais é do que a soma de todos os valores do seu conjunto dividida pela quantidade de elementos. Isso mesmo. Podemos ver aqui como que ela fica na fórmula matemática. Ela seria a somatória de xi dividido por n. Essa somatória ela vai do elemento i igual a 1 até o enésimo elemento. Podemos ver que expressamos aqui o x-barra é utilizado para uma média amostral e o mi para uma média populacional. Falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Vamos olhar um exemplo. Esse exemplo é a média de altura de alguns alunos. A altura do Bruno, João, do Juco, Malu e Agnes.
Aqui temos 1.6, 1.7, 1.7, 1.5 e 2.0 expressado em metros. O primeiro passo é a gente somar todos esses elementos. Então a gente somará 1.6, 1.7, 1.7, 1.5, 2.0, o que dará 8.5. E depois dividir pela quantidade total de elementos que nós temos no nosso conjunto. Neste caso, são 5 elementos, porque são 5 alunos. Dividindo 8.5 por 5, teremos 1.7. Então, esta é a média do nosso conjunto. Vamos falar da segunda medida mais conhecida, que é a mediana. A mediana nada mais é do que o valor central de um conjunto ordenado, ou seja, colocando os elementos numa ordem, seja ela crescente ou decrescente, teremos esse conjunto ordenado. E então pegaremos o valor central deste conjunto. O remisão que representa a mediana, ele é igual a n mais 1 sobre 2, sendo que n é a posição no número de observação. O que ele quer dizer? Que estamos pegando justamente o elemento central. Vamos olhar um exemplo com preços de livros. Temos livros de 15, 40, 200, 20, 50, 15 e 20 reais. O primeiro passo é ordenar os dados. Vejamos que temos elementos repetidos. Podemos ter 15, 15, 20, 20, 40, 50 e 200 em uma ordem crescente. Ao dividir o nosso elemento em duas partes iguais, a gente consegue observar que o elemento central, que é o nosso quarto elemento, é a nossa mediana e ele é o número 20. Uma dica aqui interessante, há muita dúvida de alguns alunos quando esses números são pares, que a gente não tem um elemento central. Para calcular a mediana, pegamos então a média dos dois elementos centrais. Beleza? Turma, antes de irmos para o próximo passo, para a próxima medida de tendência central, fica aqui o pedido, Se você ainda não nos segue no canal, por favor, se inscreva agora e nos ajude a construir mais conteúdos como esse. Por fim, a última medida de tendência central é a moda. A moda nada mais é do que o valor mais frequente observado. Vamos tomar como exemplo os salários de uma empresa, em milhares de reais. Temos aqui 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 15, 40 mil reais. Podemos ver que o elemento 6 se repete 3 vezes, ele é o elemento que mais se repete. Portanto, a moda deste conjunto é 6. Mas e se tivéssemos empate, dois números apresentando 3 elementos? Neste caso, ambos seriam a moda e chamaríamos de multimodal. No caso de uma única, é unimodal. Pessoal, já vimos agora as medidas de tendência central e entraremos nas medidas de dispersão. As medidas de dispersão são divididas em desvio médio, variância e desvio padrão. Vamos começar a conhecer um pouco mais sobre o desvio médio. O desvio médio indica o quanto os valores de um conjunto de dados se afastam da média deste conjunto. Ele é representado por a somatória do módulo de xi menos x barra e variando de 1 até n, dividido por n. Portanto, n é o número de observações, x barra é a média amostral do conjunto, xi representa cada valor individual do conjunto e o módulo de xi menos x barra representa a diferença absoluta entre cada valor e a média do conjunto. Exemplo, imagine que temos as seguintes notas de uma prova, na qual a escala vai de 0 a 10. As notas são 7, 8, 6, 9 e 5. O primeiro passo é calcularmos a média deste conjunto, que é o x barra. Então vamos somar todos eles, dividir pelo número de elementos desse conjunto. No nosso caso, a média é 7. No segundo passo, calculamos a diferença absoluta entre cada uma das notas e a média. Veja, que todos os elementos estão em módulo. Isso representa a diferença absoluta, ou seja, se um número é negativo, ele se tornaria positivo neste caso. Para o passo 3, a gente calculará a média dessas diferenças absolutas. Portanto, somaremos 0, 1, 1, 2, 2 e dividiremos por 5, que dá 1,2. Dessa forma, chegamos no desvio médio. Então, o desvio médio das notas nesta prova é 1,2.
Isso significa que, em média, as notas se afastam 1,2 pontos da média das notas. E aí, achou fácil? Vamos para a segunda medida de dispersão. Esta medida é a variância, uma das métricas mais famosas de toda a estatística. A variância, ela busca medir a variabilidade dos nossos dados, assim como o desvio médio. Portanto, ela indica o quão longe os valores em um conjunto de dados estão da média. A palavra-chave que a gente pode sempre relacionar à variância é a variabilidade dos nossos dados, ou seja, como é que eles variam. Agora vamos olhar a diferença da fórmula da variância para uma população e para uma amostra. Lembrando que uma amostra é um pedaço da nossa população. Entenda que existe uma diferença no cálculo entre uma amostra e uma população para a mesma métrica. Veja aqui, que para a população nós fazemos a somatória de xi menos a média da população elevada ao quadrado dividido pelo total do número de observações daquela população. Enquanto para a amostra, nós fazemos a somatória de xi menos x barra elevado ao quadrado. Observe que em um usamos a média amostral e no outro a média populacional, dividido por n menos 1. Veja que há uma diferença no denominador. Saímos de um n maiúsculo para um n menos 1 minúsculo. E aqui temos uma diferença muito importante. A principal diferença entre as fórmulas, entre os dois, é que para a amostra dividimos por n-1, de modo a corrigir o viés na estimativa da variância da população. Isso também pode ser conhecido como correção de Bessel. Esse é um tema um pouco mais profundo, mas que vale muito a pesquisa, galera. Vamos agora fazer um exemplo. Iremos calcular a variância para as idades de um grupo de 5 amigos, sendo que eles têm 25, 30, 35, 40 e 45 anos. Passo número 1, iremos calcular a média das idades desses 5 amigos. Então somaremos tudo e dividiremos por 5, o que dá 35 anos. O passo número 2, iremos calcular as diferenças entre cada uma dessas idades e a média e elevaremos ao quadrado. Lembrando que esse é o xi menos o nosso x barra elevado ao quadrado. Portanto, 25 menos 35 ao quadrado é 100, 30 menos 35 ao quadrado, 25, sendo o próximo 0, 25 e 100. O terceiro passo, iremos calcular a média dessas diferenças. Portanto, somaremos todas as diferenças e dividiremos por 5 menos 1. Por quê? Porque estamos, neste caso, utilizando a fórmula da variância amostral, dando 250 sobre 4, que é 62,5. Dessa forma, chegamos na variância, que é o nosso S2, sendo 62,5. Algo que é importante da gente salientar é que a unidade da variância é o quadrado da unidade dos dados. Isso pode parecer confuso um pouco. Portanto, geralmente utilizamos uma outra métrica, que é a última medida de dispersão, que é o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é, de uma forma bem simples, que a raiz quadrada desta variância, de modo que a gente consiga olhar na mesma unidade dos dados do nosso conjunto. Ou seja, o desvio padrão também é uma medida de dispersão, que indica o quanto os valores de um conjunto se afastam da média, e a sua forma de cálculo é simplesmente tirar a raiz quadrada da variância. Portanto, a fórmula do desvio padrão pode ser dada pelo sigma ou pelo S, sendo o primeiro o desvio padrão populacional e o segundo sendo o desvio padrão amostral. Turma, espero que tenham gostado, Ficamos por aqui por hoje e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? E caso vocês queiram aplicar isso na prática dentro do Excel, eu vou deixar aqui mais uma recomendação de vídeo, na qual você aprende a fazer isso tudo dentro do Google Planilhas e do Excel, beleza? Obrigado novamente, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo com outros colegas. Valeu pessoal, até!